Salve galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês a como utilizar o OpenSea, né? Hoje o OpenSea é o maior site ali que faz a negociação sobre NFTs. Então, normalmente ali o OpenSea é relacionado ali aos artistas, né? Colecionadores, ao pessoal mesmo, os holders que interagem hoje em dia aí com a criptomoeda. Então, hoje o OpenSea é um site, uma plataforma que você pode jogar ali a sua obra, né? Ou seu áudio, ou muitas vezes um GIF, um vídeo. Então são esses formatos que hoje a gente consegue ter em NFT, né? Em tokens não fungíveis. No caso, ali no começo, eu vi que muita gente fica em dúvida a como relacionar ali uma carteira digital com o site OpenSea. E nesse vídeo ali eu vou esclarecer essas dúvidas. No caso, a carteira digital que a gente uma das melhores, né, utilizada mundialmente é a MetaMask. A gente não tem, ou por exemplo, eu não vi ainda uma pessoa me informando que teve a sua carteira digital hackeada na MetaMask. E a MetaMask ela funciona da seguinte maneira: quando você precisa ali de uma carteira digital para interagir com outras aplicações, né, na blockchain, para receber em criptomoeda ou para fazer compras em criptomoeda. E a MetaMask ela funciona da seguinte maneira: ela é a sua carteira digital. Então, por exemplo, a sua carteira que você tem hoje aí no seu bolso, né, cheio de dólares, no caso seria a sua carteira digital aqui na internet. E no caso, essa carteira ela pode ser tanto aqui no navegador, né? Agora eu estou utilizando aqui a aplicação do Google Chrome. Então, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar muito a visualização. Eu estou utilizando aqui no meu computador. Então, eu estou utilizando o Google Chrome. Ele não tem aqui para o Firefox, mas você pode utilizar tanto no Chrome, no iOS, né, que seria tanto aí num smartphone, e acredito que no MacBook não esteja, né, disponível, porque é o Safari, o navegador do Mac. Então seria só celular mesmo. Ou no Android. No Android, no caso, você vai fazer o download da aplicação ali do MetaMask, da sua carteira, na, na Play Store. Então tem essa diferença, né? Ah não, aqui mais para baixo aqui, ó, browsers suportados, né, que são os navegadores Chrome, Firefox, Brave ou Edge. Aqui não está o Safari, então realmente ali deixaram o Mac de lado. Então aqui no Chrome, ah, a gente vai utilizar aqui o Chrome, né, para explicação. Acredito que você vai ter uma segurança maior utilizando. E antes de explicar ali como é criado uma NFT, como você vai publicar, o importante é você saber o básico, né? Aonde que você está se sustentando. Então a MetaMask nada mais que é a sua carteira digital, que você vai ter um endereço enorme. Então, por exemplo, tua carteira vai ter vários dígitos e vários caracteres. E isso que vai diferenciar uma para a outra ali, né? Então você vai fazer o download aqui da MetaMask. Aqui no meu caso eu já tenho, mas onde que está remover do Google Chrome? Aqui vai estar instalar ali o plugin do MetaMask. Então você clica aqui em instalar e aqui em cima, após ele ser instalado, ele vai ser adicionado essa extensão MetaMask. Você clica em cima dela e aqui ele vai abrir a sua carteira. Ele vai abrir de uma forma bem simples, né? É uma forma aqui que eu pelo menos não acostumei ainda a fazer o gerenciamento da carteira por essa forma simples, né? Mas é uma forma bem útil porque você vai utilizar a sua carteira. Agora que você tem a sua carteira, você tem como sincronizar com aplicações na internet. Então você consegue ir numa corretora, né, de criptomoeda, sincronizar com a MetaMask, você consegue sincronizar com a PancakeSwap, por exemplo, que é onde são feitas ali negociações de Ethereum para BNB, de Ethereum para dólar, de dólar para Ethereum. Então aqui, sempre quando você criasse a tua carteira da MetaMask, você vai estar na rede Ethereum. Isso é bem importante frisar. Após isso aqui, você vai fazer o download ali, né? Aqui na aplicação aqui do Web Store. Após ele fazer ali a instalação para você, você vai abrir a sua carteira.
Normalmente ele vai aparecer aqui para você ou ele vai aparecer aqui no meio aqui da tela e é bem parecido com a imagem que tem aqui embaixo. No caso você vai fazer ali, assinar ali o contrato, né? Vai ler os termos, né? Vai assinar os termos e a aplicação da MetaMask, ele vai criar para você 10 palavras. Essas palavras são aleatórias e no caso você tem que salvar ali ela, né? Lugares recomendados, né? Numa folha de papel ou por exemplo no a aplicação Outlook, né? De e-mail, o, tem o armazenamento lá que é se eu não me engano, é o OneDrive. Agora fugiu a palavra, que é a nuvem azul, né? E lá você tem um cofre, então você consegue guardar a tua palavra-chave da tua carteira naquele cofre. Ou você consegue guardar em alguma aplicação que você tem aí, que é segura, ou escrever na parede da tua casa, tatuar no seu corpo, não sei. De alguma forma, algum lugar você vai ter que pegar essas palavras, essa combinação de 10 palavras e guardar ela. Essa combinação de 10 palavras é utilizado ali para acessar a sua carteira. Então, por exemplo, a minha carteira aqui começa com 0x44e, termina com 4A50. E ali essas palavras serão utilizadas para acessar essa carteira que foi criada. Essa aqui é a minha carteira e essa carteira remete aquelas palavras. É como se as palavras que a MetaMask vai gerar para você na hora de criar a tua carteira é como se fosse teu endereço de e-mail. Então, o teu endereço de e-mail iria se transformar naquelas palavras, naquela combinação de 10 palavras. Após isso, a própria aplicação aqui da MetaMask ele vai pedir uma senha, né? Você criar uma senha. E o porquê que isso é bacana? Porque no teu celular você pode também ter a aplicação da MetaMask com as mesmas combinações de palavras. Então aqui na aplicação aqui do Google Chrome, eu tenho aqui a carteira da MetaMask, que tem a palavra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até 10 combinações. E no celular eu também vou ter isso. Só que aqui na aplicação do Google Chrome no computador, eu posso ter uma senha 123 123. No celular eu posso utilizar a senha 10 e 10, 20 20, por aí vai. Ou eu posso utilizar a mesma senha. A senha é diferente da combinação de palavras. Então a combinação de palavras será redirecionada ali para sua carteira. Então, só deixa eu fechar uma aplicação. Essa minha carteira aqui embaixo, onde está Takashi, embaixo de Takashi é minha carteira. E ela remete às combinações de palavras criadas pela MetaMask. Então, são diversas palavras para o mundo inteiro. E o que acontece aqui na MetaMask? E é por isso que eu avisei ele, até brinquei, né, de escrever na parede de casa, mas você tem que guardar aquilo ali como se realmente fosse teu baú de ouro, teu cofre de ouro. Porque uma vez que você perdeu alguma palavra, errou alguma palavra, não lembra de alguma palavra, a MetaMask já informou ali no seu suporte que não vai ajudar a recuperar. Eles não chegam nem a ajudar a recuperar. Então é bem importante que você frise isso. Após a criação aqui da MetaMask, ele sempre vai aparecer aqui nas extensões MetaMask. Se você clicar aqui em cima, ele vai abrir esse gerenciador leve, né? Esse gerenciador pequeno, que são utilizados ali para sincronizar com outros sites, como a OpenSea, né? Onde que faz a venda ali das NFTs, ou para fazer aqui uma compra, enviar ou trocar as criptomoedas, né? Você consegue trocar aqui Ethereum por Mana, que seria uma moeda, acho que da rede Polygon, se eu não me engano, né? E ou por Shiba, ou por BNB, por aí vai. Não é o foco hoje do vídeo. Então, esse link aqui eu vou deixar embaixo na descrição ali dos comentários, pois aqui você consegue ter esse gerenciamento maior. Você consegue clicar em outra rede, adicionar outra rede, consegue verificar suas contas, consegue verificar os ativos, atividade. Aqui eu acredito que eu tenha mais confiança do que só utilizar aqui na extensão. Após ali a gente entender tudo aqui, como que funciona, né? Então, aí embaixo aqui do meu nome,
vai ter aqui o endereço da minha carteira. Aqui é a minha carteira em específico, minha carteira. Por exemplo, eu tenho uma conta lá na corretora da Binance e quero enviar Ethereum para minha carteira. Lá na Binance eu vou ter uma carteira com umas palavras diferentes, com números diferentes. Aqui na MetaMask será essa, então eu vou estar enviando lá da Binance, por exemplo, para essa. Então aqui é a minha carteira fixa. Vamos para deixar um exemplo bem fácil para todo mundo entender, tirar de letra essas dúvidas. Aqui seria uma carteira de couro. Então aqui é minha carteira de couro e o nome dela é essa daqui, a numeração dela é essa. E a senha lá que você colocou na MetaMask é para acessar as aplicações. Então eu posso acessar a aplicação aqui do Google, no meu computador, no navegador, ou eu posso criar uma diferente, uma senha diferente no meu celular. Eu posso ter a carteira em ambas plataformas. E aquelas palavras, aquelas combinações de palavras, são em si é, relacionadas à sua carteira. Então, por exemplo, para um hacker não pegar a tua carteira de uma vez, ele teria que descobrir todas aquelas combinações. As combinações de palavras remetem à sua carteira. E isso ali é como se fosse ali um segredinho da MetaMask para realmente conectar ali a sua carteira. Então, após isso, a gente já pegou aqui, já fez a criação aqui da nossa carteira digital. Então a gente vem aqui no site OpenSea, aqui não vai precisar criar uma conta, você vai vir aqui no ícone de Account, Contas, e vem aqui Profile. Em Profile seria mais ou menos o que eu venho explicando ali. Então você vai ter conectar sua, sua wallet, né, sua carteira, com o site aqui da OpenSea. Então conectar com uma ou outras wallets disponíveis. Então, no caso aqui vai ter outras carteiras, né? Coinbase, Wallet Connect, Fortmatic, mas no caso a gente vai utilizar da MetaMask mesmo. No caso pode ver que você não vai precisar, é que aqui ele não pediu uma senha, né? Mas você não iria precisar colocar, por exemplo, é, a combinações de palavras. Você só vai colocar a sua senha mesmo, né? Como eu já estou logado, eu só fiz o logout, ele loguei, ele não pediu a senha, mas após um tempo ele vai pedir essa senha. Aqui eu vou vir em minhas coleções, é uma coleção que eu já criei aqui. E aqui eu vou dar uma pesquisada, uma breve pesquisada em alguns tipos de coleções, né? Que são bem importantes a licitar. Então aqui a gente vai ter a coleção do Block Doge, uma coleção totalmente aleatória, sem itens. E normalmente pode ver que são formatos simples, né, de artes. Você não chega aqui a ter uma complexidade de uma arte que foi feita num Adobe, né, num software profissional, o cara comprou caneta, tal, né? Aqui são bem simples e aqui funciona da seguinte maneira: o porquê que as pessoas comercializam esse tipo de arte? A gente tem ali pelo motivos, né, que a pessoa compra num valor muito baixo, então ela vai comprar ali por um Ethereum, que seria mais ou menos 22, 23 mil reais. Daí agora ela vai estar vendendo, por exemplo, o mais baixo aqui, né, o preço mais baixo por 6,5 Ethereums. Então funciona como um leilão. A pessoa vai lá e compra de você por um Ethereum, chega outro e vai lá e compra por 1,5 Ethereums. Daí depois vem outro e compra por 3 Ethereums. Mas pode acontecer o caso também da pessoa comprar por um Ethereum e vender por meio Ethereum. Então de 22 mil reais, que valia a sua NFT, vai estar valendo metade, 11, 12 mil. E a grande sacada aqui é que você não perderia, né, em si os teus Ethereums, porque você vai estar ganhando em cima do que você já vendeu. A primeira venda sempre ali o valor absoluto é seu, então se você colocou por um Ethereum, você vai estar ganhando 22 mil. Só que toda vez que for comercializada a sua NFT, que por exemplo já não é mais da sua posse, você vai ganhar os royalties. Então por isso que é bem voltado ali a artistas, né? Independente se você realmente tem um talento nato ou não, como eu, né? Não nasci para desenhar. Então, toda vez que, por exemplo, essa imagem aqui foi vendida, eu vou ter ali o valor de venda dela, tal, bacana, mas quando o outro dono dela, uma pessoa aleatória, por exemplo, um chinês chegou, comprou ela, na hora que ele vender, eu vou ganhar a porcentagem da venda, que pode ser de, acredito, de 1 a 10%. Então, se eu coloquei 5%, ele vendeu por um Ethereum que vale 22 mil, eu vou ganhar 5% de 22 mil. Se ele vendeu por 100 mil, eu vou ganhar 5% de 100 mil. E por aí vai. Então, só esclarecendo essa dúvida,
Aqui a gente tem uma coleção, a coleção dessa pessoa aqui tem 100 itens, e é utilizado também, agora o outro motivo, nos Estados Unidos, por exemplo, para entrar numa festa, num lugar que, que seja convidado algumas pessoas em específico, ou talvez alguns lugares de shows, né? Você teria que ter uma NFT. Então, por exemplo, o cara que não tem uma NFT não entraria num lugar desse. E pode ser algo meio bobo, né? Mas aqui o valor de 6 Ethereum seria 6 vezes 22, 23 mil aí, que é um valor absurdamente alto por uma imagem dessa, que é uma criança e consegue desenhar no Paint, por exemplo. Mas essa é a grande sacada dos NFT e eu vou explicar um pouco mais para frente como que funciona as propriedades, levels e status da NFT. Mas aqui no caso eu vou dar um exemplo simples de como foi feita essa NFT, bem simples mesmo, bem básico para a gente não perder tempo. Então no caso aqui você vai pesquisar ali, né? Por exemplo, eu quero fazer uma NFT também da Doge. Então eu vou colocar aqui Doge, PNG, pesquisar lá no Google Imagens e pegar um exemplo bem simples. Ó, se a gente pegar aqui o exemplo da pessoa, praticamente é o mesmo, só que está do outro lado. Então vamos pegar aqui um bem parecido, que seria esse. A gente vem aqui, salva a imagem. Eu vou fazer essas etapas um pouco mais rápido, porque eu acredito que nessa parte de salvar a imagem, escolher a sua imagem, não teria tanto problema aí para vocês. Seria mais as dúvidas referente ali à carteira, como conectar ali no OpenSea, né? Então, após escolher uma imagem, a gente vem no site Resize Imagens. E o porquê que a gente vai vir nesse Resize Imagem? Porque a imagem, por exemplo, pode estar em Full HD, ela pode estar em 1980 por 1080, que é a resolução dela. E quando você jogar na aplicação Pixel Art, que você vai desenhar em cima desse modelo, se ela tiver numa resolução muito alta, a ponta dos pixels ficará muito pequena e é como se você estivesse desenhando no Paint mesmo. E o objetivo nosso não é fazer uma obra de arte aqui que levaria muito tempo. Quanto mais fina a caneta, quanto mais você conseguiria chegar à perfeição ali do seu desenho. E o nosso objetivo aqui é fazer realmente pixelado. Então a gente vem aqui no Resize, vamos fazer o upload ali da imagem, né, Doge Pixel. Então aqui no caso, ela vai estar aqui no tamanho de 360 por 360. A gente tira o Keep Aspect Ratio para tirar o resize automático dela. Então se a gente colocasse aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 100, ele já está alterando para 100 sozinho. Mas se eu colocasse 1280, aqui ele também está alterando sozinho. Eu acredito que esse Keep Aspect Ratio talvez seja a imagem de dentro. Mas eu recomendo vocês atirarem. Eu me enganei um pouco nesse assunto. Mas tirem aqui o Aspect Ratio, eu acredito que fica melhor. Eu fiz o teste uma vez com o Aspect Ratio, não ficou tão bom. Então eu utilizei aqui, você vai utilizar aqui as dimensões de 100 por 100. Lembre-se disso. Então você vai pegar a imagem, independente do tamanho dela, se é uma imagem super grande em 4K ou muito pequena, você sempre vai utilizar 100 por 100, porque essa imagem não é somente uma base, é uma base de desenho. Então coloque aqui 100 por 100, um pouco aqui mais para baixo, confirme se está aqui no formato PNG. E aqui na opção 7 vai vir aqui em Resize Imagem. Então aqui ele vai transformar a nossa imagem da imagem antiga, né, ou de imagem para new imagem, que é a imagem nova, 100%. Aqui a gente vai baixar a imagem, download de imagem, ele vai abrir aqui a propaganda, pode fechar. E aqui a gente tem a nossa nova imagem, Doge Pixel, entre parênteses ali 1. Então agora a gente vai lá na aplicação PixArt. PixelArt. Lembrando que eu vou deixar todos os links ali, tanto da MetaMask, da OpenSea, do Resize Image e do PixelArt, ali salvo ali na descrição do vídeo. Então abre ali a aplicação do PixelArt, eu vou dar um continue aqui. Aqui ele pegou um plano aqui de fundo antigo, e aqui ele está 500 por 500 pixels, que não é o ideal. Por exemplo, aqui eu acho que caiu com uma luva, né? Porque eu vou conseguir dar o exemplo bacana ali, o porquê que eu não utilizo uma imagem tão grande. Porque, ó, os pixels dele, ó, já não fica tão pixelado como aqui.
que é os quadrados maiores, né? Até consigo aumentar aqui, mas não vai ficar bacana, ó. Mesmo aumentando é como se fosse uma linha contínua mesmo. E depende muito do seu estilo, do que você vai querer desenhar, mas para o nosso exemplo básico aqui, a gente vem em File, New, vamos colocar aqui 100 por 100, novo projeto, vamos dar OK. Pode ver que os quadradinhos já diminuíram, né? Aumentaram, né, de tamanho. Você vem em Open Photo, abrir a foto, e vai abrir a foto que você fez o resize, lá no resize em margem. Então aqui você vai ter aqui um plano, né? Um formato que você vai conseguir trabalhar. Então basicamente, se a gente pegar aqui o que esse cara fez, esse artista, ele fez um contorno e ele colocou um doge com um bonezinho. Ele colocou um doge com outro fundo, mas de óculos, um doge com outra cor, com outro boné, um doge sorrindo. Então, normalmente ele utilizou sempre o mesmo padrão. A gente utilizaria aqui, por exemplo, para criar essa imagem, né? Então aqui a gente já consegue visualizar ali. Eu vou fazer num formato bem rápido, que é um vídeo explicativo, não é para criar ali a imagem e vender, né? Mas aqui, pronto. Aqui seria ali a minha base. Eu poderia apagar, né, tudo que tem aqui para trás, ou eu poderia pintar aqui o que eu utilizaria sempre como base, né, a boca, os olhos, a posição, né, dos locais. Aqui eu tenho outras ferramentas que eu pintaria aqui direto, né. É como aqui está em PNG, ele tem esse fundo, ele ele vai atrapalhar um pouco, né? Você teria que aumentar aqui os pixels e pintar isso aqui, né? Então, por exemplo, você vai lá e pinta aqui, caso você baixe uma imagem assim com background, né? E depois você vem aqui e só troca o fundo. Troquei o fundo, faz ali um outro desenho, um óculos, um boné, uma touca, uma arma, um cigarro, uma raquete, sei lá, uma marmita, não sei, um doge comunista, um doge de direita, por aí vai, né? Aí vai a criatividade de cada um. E quando estiver pronto, você vem aqui em Download, e aqui é o X da jogada, porque você pegou uma imagem de um tamanho 360 por 360, ou sei lá, 4K, seja que tamanho que for a imagem que você pegou, e você vai colocar em 400 por 400. No caso, se for para atingir esse propósito. Para atingir esse propósito, mais ou menos é 400 por 400. Ele vai ficar muito bacana na sua coleção. Então você volta aqui e coloca 400 por 400. Eu vou fazer o download da imagem 100%, que é o original, para vocês terem uma ideia. Aqui ele não vai abrir para vocês, mas aqui a imagem vai ficar bem pequenininha mesmo, é como se fosse um, sei lá, 4 vezes maior que um ícone. E aqui eu vou fazer aqui ela por 400 por 400. Então eu não vou abrir ela ali de novo, porque não vai aparecer, eu estou filmando só a tela mesmo do navegador, mas ele vai ficar desse tamanho mais ou menos a imagem. Então, após você ter ali a sua imagem certinho, você volta aqui para o OpenSea, você vem aqui no seu perfil, minhas coleções, né? Ou My Collection, criar uma coleção, Create a Collection. Aqui você vai selecionar o logo da sua imagem, muito importante mesmo. É onde vai aparecer aqui sempre o... Eu dei risada ali porque ficou engraçada a imagem, mas aqui vai aparecer sempre o logo que você criou, né? Por exemplo, você pode, para chamar atenção, você pode criar, você está criando uma coleção de 100 itens, pega lá 20 itens, cria um GIF e joga aqui. Porque quando a pessoa estiver vendo as coleções, né, no site, ele vai ver aqui que tá um GIF se mexendo, tudo bacana, vai preferir o seu, né? Chama mais atenção. Aqui a regra é chamar mais atenção. Então aqui você vai colocar o logo, aqui é um item obrigatório. Opa, ele saiu aqui, deixa eu adicionar de novo. Aqui você vai colocar uma foto de trás, então vai ser mais para você ver ou para alguns filtros específicos que alguns usuários utilizam, vai aparecer aqui também. O banner, aqui você tem que tomar um pouco mais atenção porque o formato aqui do banner é de 1400 a 400 e só vai aparecer o banner corretinho lá, que eu já mostro depois da minha coleção, o que tiver escrito no meio. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, para sua arte não ficar um pouco esquisita ali na hora de alguém abrir ali a sua coleção em si. Aqui o nome da sua arte, o nome da sua coleção, que irá aparecer para outros usuários.
Então eu vou colocar aqui Doge, meme, BR, vídeo. O nome da minha coleção. Pode ser qualquer nome. E aqui ele já retornou que o nome está disponível. Aqui vai ser o link para acessar a minha coleção. Então a pessoa vai colocar https opensia.io/collection/ o nome da sua coleção, ele vai acessar a sua coleção. Isso depois você consegue compartilhar, copiar. Aqui a descrição, quando você adicionar um item lá no OpenSea, quando ele estiver para venda, a pessoa vai conseguir ler a descrição da coleção, né? Todo item ele está dentro de uma coleção, então sempre ele vai ter a descrição ali tanto do item e tanto da sua coleção, né? O item pode ser um Doge, esse aqui é um Doge, ó, um pontinho amarelo aqui, um Doge preocupado, não sei, um Doge com emo, diarreia, não sei, qualquer coisa, né? Descontraria um pouco, mas ele pode ser um Doge ali com um sinal de atenção, então eu vou colocar lá na minha NFT quando subir Doge que está atento às novas modalidades da blockchain, ou eu posso colocar um outro Doge, é um Doge branco, Doge versão branca, mas a descrição da sua coleção sempre vai aparecer fixa e sempre vai aparecer a mesma. Aqui a gente tem algumas categorias, arte, que eu acho que é mais incluso a áudio, GIF, vídeo. As mais utilizadas hoje são as colecionáveis, são as que estão sendo mais comercializadas, então coloque aqui como colecionáveis mesmo. Claro, se você tiver algum projeto em mente muito diferente disso, daí você teria que selecionar outro tipo de categoria, né? Esportes, utilidade. Utilidade poderia ser, por exemplo, uma caixa do Counter-Strike que você tem lá e quando a pessoa comprar ela vai receber uma serial key, entendeu? Então é só o dono que vai poder ver isso. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Aqui é os links, então quando você adicionar algum item, esses links vão aparecer lá no item, né? Então pode ser o seu site, pode ser aqui o seu perfil do Instagram, Telegram. Aqui fica de acordo com que cada um tem, né? Royalties nada mais é que, por exemplo, você colocou a sua NFT lá para ser vendida por R$ 100, você vai receber 5% de cada transação que o cara fez. Então, você vendeu por 100, vendeu por 100, beleza. Foi tua primeira venda, então você vai receber o valor integral daquilo que você determinou para ela. Mas aquele cara pegou a tua NFT por 100 e ele quer vender por 150, então você vai receber 5% da venda dele. Por exemplo, você foi o autor, mas agora a outra pessoa é o dono. Então o dono, por exemplo, vai receber uma proposta ou ele vai determinar o valor de venda e vai vender por aquele valor de 150 mil. Então, por exemplo, o cara comprou de você por US$ 100, mas ele está vendendo agora por US$ 1 milhão. Você vai receber 5% de 1 milhão. Então, vamos ver aqui, por exemplo, você pode colocar 1%, eu acho que o máximo é 10%. Vou colocar 12, 10%. Então você pode receber até 10% de cada transação ali da sua NFT. O cara vendeu por 100 mil, você vai receber 10%. O cara vendeu, não está mais conseguindo vender a tua NFT. Ele viu que perdeu dinheiro, ele vai vender agora por 70 mil, para tentar vender. Então você vai receber 10% de 70 mil. Agora se o cara, não, eu vi aqui que a NFT dele vai dar boa, vender por 700 mil, vai receber 10% de 700 mil. Aqui agora ele vai pedir o endereço da sua carteira digital. Então, no caso, como você colocou que quer receber ali por cada venda, ele vai pedir o endereço da tua carteira, que você criou na MetaMask. Você vem aqui, ó, no símbolo de carteira, wallet, e copia aqui em cima mesmo. Aqui é o endereço da tua carteira. Cola aqui o endereço. Aqui nessa rede aqui, ó, blockchain. Então, aqui em blockchain você vai trocar de Ethereum para Polygon. Aqui é uma dúvida que muita gente tem e acaba errando. Quando se você colocar em Ethereum, vai ter as taxas para você pagar no site. Claro que vai ser visualizado muito mais vezes, vai estar lá no topo da lista utilizando a rede Ethereum, mas a rede Polygon é o formato de graça, porque a rede Ethereum vai cobrar por cada NFT que você coloca lá. Então vai ser um valor muito alto, muito caro, mas vai ser muito mais comercializado. A rede Polygon é rede de graça. Você vai receber da mesma forma, vai receber por cada transação, só que você vai entrar no canal que todo mundo entra,
que é dos pobres. Então, aqui talvez demore mais para o pessoal alcançar a sua arte. Demore mais. Talvez você tenha um trabalho adicional de compartilhar em grupos do Telegram, Discord, no Reddit, para tentar alcançar alguns compradores. Aqui o pagamento sempre será em Ethereum. Mesmo trocando a rede para Polygon, o pagamento será em Ethereum. Bacana frisar isso. Você sempre vai receber em Ethereum. Aqui você pode adicionar outros tokens, não recomendo mexer caso você seja novo aí na área. Deixe como padrão. Aqui o formato que vai aparecer as suas imagens, né? Eu sempre deixo esse mesmo como padrão. E aqui, caso o seu conteúdo seja sensível, né? Para menores de 16, 18 anos, caso esteja algum nudes, marque aqui, né? Vamos dar um create, aguardar ali uma resposta do site. Ele está demorando um pouquinho aqui. Deixa eu ver se não está faltando nada. Não, não está faltando nada. Ultimamente o site ali da OpenSea, ele anda com um pouquinho de lentidão, então talvez você tenha que fazer esse processo algumas vezes. Ali ele criou, mas ele... Deixa eu ver se ele criou aqui, deixa eu confirmar. Minhas coleções... Ele não criou. Eu vou criar aqui novamente rapidinho. Opa, eu acabei fechando aqui. Eu vou entrar novamente, criar coleção. Ele vai aparecer aqui para mim aceitar o contrato. Então, a MetaMask aqui está integrada com a OpenSea e a OpenSea está mandando um contrato aqui para mim criar uma nova coleção. Vou assinar. Então aqui tudo que for que eu criei aqui vai vir para minha carteira, né? Para mim ser o autor dessa coleção. Acho que a primeira vez não criou porque ele não chegou para mim ali a notificação. Eu vou colocar aqui só alguns exemplos mesmo. O nome, né? Doge, meme, BR. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no exemplo anterior, só que eu vou fazer de uma maneira aqui mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Sempre selecione aqui a rede Polygon, Create. Agora criou. Chegou aqui a notificação que foi criado. Aqui a gente tem a nossa coleção. Então, dentro da nossa coleção, a gente vai ter os nossos itens de venda. Então, eu venho aqui em ADD Item. Aqui eu tenho alguns formatos, né? Imagem, vídeo, áudio ou modelo 3D. O modelo 3D poderia ser, por exemplo, um personagem RPG que você cria numa ferramenta profissional e coloca aqui para vender. Nesse caso, a gente já tem a nossa arte aqui. Vamos colocar um nome, Doge, Meme, BR. Externar o link, caso a sua arte redirecione também para alguma outra página, né, seu site. Aqui você vai colocar a descrição. Então aqui seria mais específico para a sua arte em específica, né? Então Doge criado para exemplo. Então aqui é bem diferente da descrição da sua coleção, né? Que a descrição da sua coleção poderia ser assim, é, NFT criadas a partir de um modelo Dogecoin que será utilizadas, sei lá, para um futuro próximo de uma mídia social, de um grupo, de um canal, né? Por aí vai. Aqui você pode selecionar outra coleção, né? Aqui seria a mesma a Doge Meme. Aqui as propriedades, aqui é muito importante você saber disso. Character, por exemplo, eu posso colocar que ele é um homem, essa NFT, né? O meu personagem. Ou, por exemplo, uma mulher, woman. Ou eu poderia ser mais atual, eu poderia colocar um defined, é um definido, né? Não sabe se é homem, mulher, helicóptero. E aqui eu poderia colocar mais atributos, então eu posso colocar aqui força. Sempre coloque em inglês essas palavras, tá? Então aqui eu vou colocar aqui 50%. Quando eu coloco a, a palavra, o caractere aqui porcentagem, ele vai mostrar como bust lá
depois na telinha ali do NFT, tá onde que tá para vender. E a diferença disso, por exemplo, vou colocar Magic, né, mágica, colocar aqui 30%. Então a diferença disso é que o Bust é como se fosse um poder, né? Então, o meu Doge ele vai ter o poder de força 50%, mágica 30%. E aqui é como se fosse um atributo mesmo. Ele não é categorizado como um poder. E colocar aqui idade, por exemplo, né? Age. Colocar aqui 15. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o Force e o Magic que vai entrar como Bust. E esses dois atributos vão entrar como normais, eles vão aparecer na categoria propriedades mesmo. Aqui levels, né, seria bem parecido com o que a gente já colocou em atributo. Aqui em status também, você pode colocar outros status, outros tipos de levels. Isso aqui seria mais relacionado, por exemplo, você está criando um personagem RPG, você está criando cartas colecionáveis que tem, por exemplo, como pegar como exemplo, né, o Pokémon. Então o Pikachu ele tem a força 15, a agilidade 10, a esperteza, a inteligência 100, 50. E o Mewtwo lá ele tem a força 100, agilidade 100, esperteza 100, defesa 100. Então isso vai diferenciar de um item para o outro. Só que a grande jogada aqui é muitas vezes você colocar um pequeno preço de diferença ou colocar o mesmo preço. Quem comprou primeiro, comprou. Depois você só vai ganhando nas transações, né? Aqui é o número de cópias que você vai aceitar, né? Explicar aqui essa parte aqui de cima antes. Aqui é se o seu conteúdo ele vai aplicar a outro tipo de arquivo. Então o dono comprou, a pessoa chegou lá e comprou o seu conteúdo. Então ele poderia aqui ter uma chave, por exemplo, para abrir uma caixa do Counter-Strike, poderia ter um código para comprar um jogo, para assinar uma Netflix, poderia ter um arquivo, alguma coisa em específico. Eu vi um cara comentando que ele tinha um pedaço de poesia que ele queria colocar numa arte, né, numa pintura, colocar aqui para vender. E se caso a pessoa comprasse, teria a poesia completa. Seria bem nessa parte aqui. Bem interessante isso aqui. Aqui, se o conteúdo é sensível, né? Menores de 18 anos. Supply, número de cópias. Deixe como padrão mesmo, sempre um ali. Não sei muito bem como que funciona isso, sendo bem sincero, mas deixe como um, né? Você está criando um item, seria um item. A rede blockchain, sempre a rede blockchain, desculpe, rede Polygon, deixe como a rede Polygon, porque vai ser, você vai conseguir colocar teu item aqui de forma gratuita. Se colocar Ethereum, você vai ter que pagar, é um valor bem alto, em criar. Após isso aqui você vai ter alguns tipos de compartilhamento, né? Algumas plataformas aqui. E aqui vai ser a grande jogada ali, né? Aqui ó, propriedades, idade 15, outra propriedade, caractere, né? O seu personagem, um definido, não sabe se é homem, mulher, helicóptero, ou poderia colocar se é homem, poderia colocar que é mulher, ou moto, não sei. E aqui a gente tem aqui as opções de boost, que seria ali os poderes, né? Então ele tem 30% mágico, 50% de força. E aqui diferencia ali a sua coleção. Então você tem 100 itens desse mesmo aqui. Só que esse aqui ele tem 50% de força, então ele é mais forte que o outro. E ele vai valer mais que o outro. E aqui nem entra a jogada, por exemplo, se o item foi mais bem feito que o outro. Ou, por exemplo, aqui ele está com um óculos lá, um óculos preto, super bonitão. O outro só tá com uma touquinha aqui, mas a touquinha lá do cara lá é um atributo de 100% mágico, entendeu? Então, por exemplo, esse símbolo aqui laranja, eu poderia colocar que deu força de 50%, mas o meu outro NFT poderia ter uma touca roxa, que é uma touca de mago, e eu poderia colocar aqui 100% mágico. Ou eu poderia colocar os dois NFT no mesmo preço e depois o pessoal, quando for comprando, eles vão ver que um é mais forte que o outro e depois um item vai ser deixado mais para trás, vai ser menos negociado e o outro mais negociado. Então aqui entra muito uma jogada ali para como você vai vender, como que vai funcionar a sua coleção em específico. Ou eu poderia colocar aqui mesmo que esse aqui vale $1 e o outro lá que é 100% de força, ele vai ter um músculo aqui, não sei, desenhado, e ele vai valer lá $100, né?
Então, isso eu acho que cada um tem que definir ali a sua jogada, o seu plano. E aqui para colocar para vender em Cell, aqui ele vai estar definido como Ethereum mesmo, como padrão. Aqui o valor. Aqui o valor mínimo, se eu não me engano, é 2 dólares. Então vamos chegar num valor próximo a isso, que seria 0,6 aqui, ó, 2 dólares e 30. Então você vai vender por 2 dólares e 30. A primeira pessoa que comprar vai te dar o valor inteiro, né, de 2 dólares e 30. E cada venda que for passando ali a sua arte, você vai ganhar a porcentagem de 5%, que foi definida lá na sua coleção. Então, por exemplo, você vendeu aqui por 2,30. A primeira venda vai ser 2,30. A segunda venda você vai ganhar 5%. Então, se a pessoa vendeu por 5 dólares, você vai ganhar 5%. Daí depois ela vende por 10. Outra pessoa, né? Você vai ganhar 5% de 10 dólares. Assim consecutivamente. Ou também, às vezes, a pessoa pode vender por mais barato, porque ela viu que está chegando a data ali de expirar as vendas e ela não conseguiu vender pelo preço que ela queria. Então, ela, sei lá, ela chegou a 10 dólares. Para ela não perder dinheiro, ela vai vender por 8 dólares. Então, tem alguns aspectos, né, que você tem que manjar um pouco. O porquê que o pessoal está comprando NFT, o porquê que o pessoal está comprando essas NFTs, essas artes tão simples, né, que muitas vezes até uma criança consegue fazer no Paint, e o motivo dela, se está interligada a outra aplicação ou não, ou se é realmente algo mais colecionável, ou se foi bem pensado como atributos, né? Força, mágica, personagens RPG, algo que realmente são colecionáveis. Então, por aí vai, né? Cada caso é um caso. Aqui a duração tá 6 meses. Eu normalmente deixo 3 meses, 3 Malfins, né? Malfins aqui é meses. Não recomendo mexer aqui nas opções adicionais, né, que você pode colocar um comprador em específico. Deixa como padrão mesmo. Aqui será o serviço, né, que será custeado a cada transação para o site OpenSea. E aqui o quanto que você vai ganhar por cada venda. Aqui está 5%. Aqui você vai completar ali a lista. Você vai aqui em Sign e vai assinar. Então, quando você assinar aqui, essa NFT foi atrelada lá à sua carteira. Então, ela da sua autoridade ali e ela é respectiva a você, né? Você é o autor dela, aqui como se você fosse lá e fosse patentear a sua arte. Aqui está patenteada e já foi listada. Então aqui ó, foi listada por 0,006 Ethereums, que remete a 2 dólares e 30 centavos. Daria aí por volta aí de 10 reais, né, mais ou menos. 11 reais, 12 reais. Aqui você consegue ver algumas transações, né, as atividades. No caso aqui ela foi listada por mim e tal. Só vai ter essas duas informações, caso alguém compre vai ter aqui. Aqui as propriedades, os atributos que eu comentei com vocês. Mais informações, né, eu não coloquei nada lá na descrição da coleção, senão iria aparecer aqui. Aqui eu posso voltar para minha coleção e adicionar mais itens aqui na minha coleção. Então é isso, pessoal. Aqui é mais um fundamento de como utilizar o MetaMask, de como utilizar o OpenSea, de como conectar a sua carteira do MetaMask ao OpenSea. Quando utilizarem a sua carteira, tomem ali os devidos cuidados no computador, notebook, celular, pois é a sua carteira. Então, dependendo do vírus que você pegue, dependendo da propaganda que você aceite, né? Sabe quando aparece aquele pop-up aqui? Deseja aceitar que apareça mais notificações na sua tela de determinado site? Tomem cuidado onde vocês estão navegando. Deixem sempre aí o firewall ativo, o antivírus ativo. Se conseguirem ter algum antivírus aí pago, né? Caso vocês não trabalhem aí diretamente na área de informática, tecnologia, é sempre bacana para você manter segura a sua navegação. Ainda mais que agora você tem a sua carteira digital. Então, um dia que você perdeu ali a sua chave, o cara só vai acessar ali a tua carteira, vai entrar e já vai mandar para outra carteira e você nunca mais se recupera. Fora que na MetaMask, se você não guardar certinho ali as palavras-chave, né, que são dadas para você ali, né, em 10, né, em 10 palavras, você também não vai conseguir recuperar. Então tome bastante cuidado após você estar utilizando ali a sua carteira na internet.
No caso aqui, mais por curiosidade, é a minha coleção. São caveiras fumantes, né? Um pouco, uma forma até de brincar aqui com um pouco com a arte. E eu coloquei aqui 100 itens para venda. Então, caso alguém se interessa, ela está por 0,0025 dólares. E a grande diferença aqui é que, por exemplo, essa caveira aqui, o poder de fumo dela seria, por exemplo, 10%. Essa aqui seria 15%, essa seria 20%. E o grande X da jogada aqui é que, conforme as pessoas forem comprando, elas vão comprar sempre pelo mesmo valor, só que após mais para frente vão negociando num valor mais alto, porque em si não vai depender tanto aqui da arte, né? Se for ver aqui, a arte é um pouco parecida uma com a outra e algumas eu vejo aqui que tem uma arte um pouco mais bonita, né? Por exemplo, essa vermelha tem uma arte mais bonita que, por exemplo, essa azul aqui. Então, o poder de fumo ali dela, né, seria maior e porventura mais para frente seria negociada num preço mais maior. O preço inicial seria esse, mas mais para frente seria negociada num valor mais alto. Então, caso ache interessante, quiser contribuir com o projeto, fique à vontade, eu vou deixar todos os links ali na descrição do vídeo. E é isso aí.